Então, meus queridos irmãos, nós observamos aqui a respeito do reconhecimento e da recomendação. Então, quando o verso diz que eles deram a destra em comunhão com Paulo, com Barnabé, para que eles fossem aos gentios e eles a circuncisão, isso quer dizer que tanto o apóstolo Pedro como os demais irmãos que seguiram anunciando o evangelho, a palavra de Deus aos judeus e Paulo aos gentios, não que eles estivessem separados, não que eles estivessem em divisão, de forma alguma. Quando a Bíblia relata que os irmãos da igreja, as colunas da igreja, estenderam a destra em comunhão com eles, era que eles estavam dizendo: nós estamos juntos, nós vamos para os judeus, vocês vão para os gentios, mas nós reconhecemos que o evangelho é o mesmo. Nós reconhecemos que Deus nos comissionou para ir aos judeus e reconhecemos, Paulo, que Deus te comissionou para você ir aos gentios. Então, quando eles deram a destra da comunhão a Paulo, eles estavam se unindo, irmãos. Eles estavam se unindo para anunciar o evangelho de Deus àqueles que precisavam ouvi-lo. Então, neste momento de crise, neste momento de dificuldade, neste momento em que estamos aí restritos a muitas coisas, o que nós precisamos de fato não é nos criticarmos, o que nós precisamos de fato não é nos dividirmos, mas o que nós precisamos de fato é dar um ao outro a destra de comunhão e dizer um ao outro: estamos juntos, vamos adiante, nós vamos vencer. Chega de nós criticarmos A ou B. Bem verdade é que alguns que são considerados heréticos e que não pregam a verdade em Cristo, esse, em qualquer situação, nós devemos refutar e combater de fato. Porém, aqueles que não fazem parte do nosso ministério, não fazem parte do nosso campo, e que têm um estilo diferente de anunciar a palavra de Deus, mas que não foge o evangelho, mas que não foge ao ponto central, ao princípio do evangelho, nós devemos dar a destra de comunhão a estes. Nós devemos nos unir para que o evangelho de Deus ele seja anunciado, para que o evangelho seja propagado àqueles que precisam ouvi-lo para a salvação. Aleluia. Então, seguindo a lição, diz assim: a liderança da igreja está unida pelo evangelho, mas reconhece a diferença de ministérios, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Os líderes da igreja de Jerusalém selaram a unidade cristã ao darem a Paulo e a Barnabé a destra de comunhão, enquanto rechaçavam as ideias heréticas dos judaizantes. Então, pulando um pouquinho aqui mais embaixo, diz assim a nossa lição: o fato, porém, de existir um só evangelho não significa que não tenha endereçamentos distintos. Enquanto Paulo e Barnabé são enviados aos gentios, os apóstolos são enviados aos judeus. O mesmo evangelho deve ser pregado a gentios e a judeus. A mensagem é a mesma, mas a forma de apresentação é diferente. O conteúdo é o mesmo, mas a abordagem é diferente. A teologia é a mesma, mas o método é diferente. Adolf Paul corretamente sintetiza: um novo grupo alvo da proclamação demanda diferente apresentação, ênfase e concentração. E foi observando este comentário da lição que eu me lembrei do texto de 1 Coríntios, no capítulo de número 9, a partir do verso 19, para uma melhor compreensão nossa, capítulo
9, verso 19, para os irmãos verem a necessidade de nos adequarmos às situações, e Paulo é um exemplo disso, para alcançar o máximo de pessoas possível, em momento algum dando ênfase ao pecado, ou usando da nossa liberdade, transformando ela em libertinagem, em pecado. Mas olha o que Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 19 em diante. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo estivesse, como eu assim mesmo, assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar algum. Então aqui está, irmãos, uma boa explicação dentro da palavra de Deus da necessidade, da diversidade, da diversificação de ministérios, da diversificação, e os próprios dons já nos mostram isso, tanto os espirituais como os ministeriais. Eu tenho um livro do pastor Elias Dantas, que ele comenta a respeito de igrejas indispensáveis, que são um conjunto de igrejas espalhadas pelo mundo, que cada uma tem o seu ponto específico em ganhar almas para o reino de Deus. São denominações diferentes, igreja em diversos países, com diversos ministérios inseridos dentro do corpo destas igrejas, mas que todos estes ministérios usados dentro da igreja são usados para a glória de Deus. Um exemplo aqui do apóstolo Paulo: se fez tudo para com todos, para que pudesse ganhar alguns para o reino de Deus. Então, vamos pedir a Deus orientação, vamos pedir a Deus direção, para que nós possamos, pelo nosso Deus, continuar aí fazendo a sua vontade para a glória do seu nome. Meus queridos irmãos, eu quero aqui caminhar para o final da nossa aula. Quero aqui falar a respeito sobre Paulo ter resistido ali a Pedro. Então, em uma certa ocasião, quando Pedro ele foi lá para Antioquia, e ali, mesmo ele já tendo o conhecimento, mesmo já tendo conversado a respeito das questões em relação à não necessidade da circuncisão, então ali achou-se uma brecha em que Pedro, quando estava com os judeus, ele se comportava como os judeus, porém, quando ele estava com os gentios, na verdade, ele se comportava como os gentios, comiam com ele, se relacionavam ali. Porém, quando vindo alguns da parte de Tiago, enviado de Jerusalém, até lá, ele se dissimulou, ele se saiu dos irmãos, para que ele não viesse ser ali, talvez, possivelmente repreendido. Então, isso deu ocasião a Paulo para repreender e dizer que não era mais necessário isso, porque senão estariam ali despregando aquilo que tinham pregado, e aquele acordo que tinha sido tratado ali entrariam em contradição. Então foi por isso que Paulo resistiu a Pedro e repreendeu a ele ali na frente dos irmãos, tá certo? Mas eu achei algo interessante aqui, que a lição nos fala a respeito de Paulo resistindo a Pedro. Para nós finalizarmos aqui, há duas lições aqui. O evangelho é superior aos conceitos das figuras humanas. O ato de Pedro demonstra que somos falhos, não importando nossa posição no reino de Deus. Vale a exortação de que devemos viver aquilo que ministramos. Doutrina e prática precisam caminhar de mãos dadas. Não podemos
separar o que Deus uniu. Aí eu me lembro do texto de Tiago, capítulo 2, verso 12. De tal maneira falai, de tal maneira procedei. Então Pedro falou de uma forma e procedeu de outra, por isso tornou-se repreensível ao apóstolo Paulo. Então, continuando aqui, comunhão e repreensão não são excludentes, mas completam-se. Autoridade e humildade não são coisas inseparáveis, incompatíveis, na verdade. Pedro era um verdadeiro apóstolo e um verdadeiro líder. Incorreu em erro e foi repreendido. Não se sentiu ofendido, nem rompeu seu relacionamento com Paulo por causa da repreensão. Ao contrário, acertou sua conduta e associou-se com Paulo em defesa do evangelho no encontro de Jerusalém. A humildade de Pedro em acolher a repreensão de Paulo não destruiu sua autoridade e nem apagou o brilho do seu ministério. Então, meus queridos irmãos, perceba que há um grande exemplo em que isso não causou divisão, isso não causou atrito algum na relação de Pedro e de Paulo, tá certo? Mesmo um grande líder repreendendo outro grande líder, então isso não foi motivo para que eles brigassem, não foi motivo para que um ficasse com raiva do outro, mas Pedro aceitou, reconheceu, aceitou a repreensão e isso, de certa forma, deve o ter ajudado aí na sua conduta de vida. E então a lição que fica para nós, mesmo sendo líderes, mesmo tendo aí nossa posição, mas se por acaso a repreensão vir um dia, se por acaso a correção vir sobre as nossas vidas, precisamos ter humildade de reconhecer aonde nós erramos, reconhecer aonde precisamos melhorar e corrigir alguma falha e glorificarmos a Deus e melhorarmos a nossa posição, melhorarmos a nossa conduta e seguir em diante ganhando almas para o reino de Deus. Desde já eu quero agradecer a Deus, agradecer a todos por esta oportunidade, a todos que tiverem acesso a este vídeo, que o Senhor abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.